Hoje a gente vai mergulhar fundo numa questão que é, no mínimo, fascinante. Por que parece que os mesmos padrões de poder e controle se repetem sem parar ao longo da história? Para nos ajudar a entender isso, vamos explorar as ideias do artigo A História se Repete, da Marinês Pereira, que é especialista em comportamento humano. Pois é, essa é a grande questão que a análise coloca. É um convite para a gente olhar além das notícias do dia a dia. Porque, com todo o avanço tecnológico e social, os mesmos dramas de poder continuam acontecendo. É exatamente isso que a gente vai investigar agora. A ideia central aqui é a seguinte: o caos que a gente percebe no mundo hoje não é exatamente uma novidade. Pelo contrário, é como se fosse a reprise de uma peça de teatro muito antiga. A diferença? O palco agora é digital, é global. E isso amplifica tudo numa velocidade que a gente nunca viu antes. E aqui vale um aviso importante. Essa análise não é sobre política, sobre esquerda ou direita. É sobre o comportamento humano. É sobre como, no fundo, o jogo do poder segue o mesmo manual. As ferramentas mudam, claro. Antes eram espadas, hoje são algoritmos e bots. Mas os nossos impulsos cerebrais e as estratégias de manipulação, esses continuam iguaizinhos. Então, que manual de instruções é esse? De acordo com a análise, ele tem basicamente duas partes. Pensa num computador. Tem o hardware, que seria a mente de quem domina, e tem o software, que são as estratégias que essa pessoa executa. Vamos começar dando uma olhada no hardware. E aqui vem uma coisa impressionante. O poder pode agir como uma droga muito potente no nosso cérebro. Ele pode literalmente mudar a nossa química cerebral. Aumenta a dopamina, que dá aquela sensação de recompensa, e ao mesmo tempo diminui a nossa capacidade de empatia. Ou seja, de forma irônica, o cérebro de um líder pode acabar sendo a primeira vítima do seu próprio poder. E dentro desse hardware, a análise aponta dois perfis principais que tendem a abusar do poder. De um lado, tem o que podemos chamar de tirano patológico. É aquela pessoa movida pelo narcisismo, pela busca de ganho pessoal. Do outro lado, tem o tirano ideológico. Esse acredita de verdade que está fazendo um bem maior e que essa causa nobre justifica qualquer método, por mais opressor que seja. Os caminhos são diferentes, mas o resultado final é perigosamente parecido. Ok, então, se o hardware é a mente, vamos agora para o software, as estratégias de manipulação social. São as táticas que, como um programa de computador, são executadas repetitivamente ao longo da história para controlar grupos e populações inteiras. A primeira, e talvez a mais antiga de todas, é a criação do outro. O nosso cérebro evoluiu para pensar de forma tribal em termos de nós contra eles. Era uma questão de sobrevivência. Líderes autoritários exploram exatamente esse instinto. Eles criam um inimigo comum para unir o seu próprio grupo, fortalecer a identidade e, claro, justificar qualquer tipo de agressão. E essa tática é assustadoramente atemporal. Os romanos chamavam qualquer não-romano de bárbaro. A propaganda nazista desumanizou judeus e outras minorias para consolidar o poder. Em Ruanda, antes do genocídio, a rádio estatal chamava o povo tutsi de baratas. A palavra muda, mas a estratégia de desumanizar o outro para justificar a violência é a mesmíssima. A segunda grande estratégia é o controle da verdade. Aqui, o objetivo é muito claro: ter o monopólio da realidade. É fazer com que a população duvide do que vê, do que sente, do que sabe. É o que hoje a gente chama de gaslighting, só que aplicado a uma sociedade inteira. A tática é simples: repetir uma mentira tantas vezes que ela acaba se tornando uma verdade na cabeça de muita gente. E olha só como essa tática evoluiu. Na União Soviética, o jornal oficial do governo se chamava Pravda, que ironicamente significa verdade. George Orwell descreveu isso perfeitamente no livro 1984. Hoje, a coisa foi para outro nível. A gente vive na era da desinformação algorítmica. A propaganda deixou de ser um discurso único para todo mundo e virou uma conversa personalizada feita sob medida para viciar e manipular cada um de nós. A terceira estratégia, e talvez a mais sutil e poderosa, é o monopólio do sentido. A ideia, que vem lá da logoterapia do Viktor Frankl, é que uma das nossas maiores necessidades como seres humanos é ter um propósito na vida. Então, quando uma sociedade passa por uma crise, seja econômica ou de identidade, ela vira um prato cheio. É aí que surge o demagogo, oferecendo um propósito bem simples, uma identidade forte e, claro, um culpado para todos os problemas. Certo, a gente entendeu as estratégias dos dominadores. Mas agora vem a pergunta mais difícil. Por que essas táticas continuam funcionando tão bem, mesmo depois de séculos?
Para responder isso, a gente precisa virar o espelho e olhar para as nossas próprias vulnerabilidades. A primeira delas é o que chamam de viés de normalidade. O nosso cérebro é uma máquina de economizar energia, então ele parte do princípio que o amanhã vai ser mais ou menos igual a hoje. Isso nos torna muito, mas muito lentos para reagir a ameaças novas. É aquela sensação de, isso nunca aconteceria aqui, sabe? A gente subestima o perigo até que seja tarde demais. 75%? O que será que esse número significa? Esse número vem de um experimento clássico da psicologia, o de Solomon Asch. Nele, 75% das pessoas concordaram com uma resposta que era obviamente errada, só para não discordar do resto do grupo. Isso revela o poder gigantesco da pressão social e o nosso medo profundo de sermos excluídos da nossa tribo. Muitas vezes, o silêncio da maioria não significa aprovação, significa medo de ficar sozinho. E, por último, tem o desamparo aprendido. É o que acontece quando uma população passa por crises e mais crises e sente que nada muda. As pessoas começam a acreditar que não há o que fazer, que é tudo a mesma coisa. E essa crença vira uma profecia que se realiza sozinha. Afinal, essa apatia, essa passividade é o ambiente perfeito para o poder tóxico crescer sem resistência. Bom, entender tudo isso pode parecer meio desanimador, mas a ideia é justamente o contrário. É nos dar ferramentas. Se o problema tem raízes na nossa psicologia e nos sistemas sociais, a solução também precisa vir por esses dois lados. A gente precisa fortalecer a nossa mente e, ao mesmo tempo, proteger as nossas instituições. O primeiro pilar é a nossa defesa interna. É como instalar um antivírus mental. Isso significa desenvolver inteligência emocional para não cair em manipulações baratas, fortalecer o pensamento crítico para questionar e verificar informações, cultivar forças de caráter como coragem e senso de justiça e, por fim, cada um assumir a responsabilidade de encontrar o seu próprio propósito. Mas a força individual não resolve tudo. A gente também precisa de uma defesa externa, coletiva. E isso significa apoiar uma imprensa livre e investigativa, que é tipo o sistema imunológico de uma democracia. Significa defender um judiciário forte, independente e a separação de poderes. E, claro, exigir uma educação que forme cidadãos que saibam pensar por conta própria. No fim das contas, o ponto-chave é este. Ao entender como esses mecanismos funcionam, a gente deixa de ser só uma peça passiva no tabuleiro. A grande batalha pela liberdade, a fronteira final, acontece aqui dentro, nesse 1,5 kg de cérebro que a gente carrega. E para fechar, fica aqui essa reflexão. A história não pergunta quando os desafios vão aparecer, porque eles sempre aparecem. A pergunta de verdade é sobre nós. Quem a gente vai escolher ser, como indivíduos e como sociedade, na hora que o desafio chegar. A resposta para isso é o que vai definir o nosso futuro. E vale lembrar, toda essa análise que a gente discutiu foi baseada no artigo A História se Repete, uma análise comportamental do poder e da vulnerabilidade coletiva. O trabalho é da Marinês Pereira, especialista em neurobusiness e comportamento humano. Todo o crédito a ela por essa análise tão profunda. E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!